Eu sou quem dizes que eu sou. Vamos começar com Efésios capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, quer dizer, separados e irrepreensíveis perante ele. Não é uma metáfora. A Bíblia afirma claramente: Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Pré-existência? Isso mesmo. Antes que houvesse terra, céu, sol ou lua, Deus já havia separado você e a mim para viver em santidade diante dele. Isso não é uma suposição, é a verdade revelada nas Escrituras. Veja o que diz em Jó, capítulo 38, versos 4 e 7. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? E em Jó, capítulo 38, 21 diz: Tu o sabes porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Aqui Deus está falando com Jó, porque ele passava por uma grande provação e começou a questionar a Deus sobre o motivo da dor. Então Deus se revela a ele e revela a verdade sobre a pré-existência dos espíritos dos eleitos filhos de Deus. Veja, a nossa existência começou antes da terra ser criada. Deus criou os anjos, seres espirituais, as estrelas da alva, e todos os seus filhos primeiro em espírito. Depois, revestiu seus filhos de carne. Veja em Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui Deus estava falando com os anjos. E depois da fundação do mundo, ou seja, na criação material da terra, Deus deu uma forma física ao homem e à mulher de Deus. Veja em Gênesis capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E em Gênesis capítulo 2, verso 22 diz: E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Agora, os filhos de Deus têm um corpo. Veja também o que está escrito em Jó, capítulo 10, verso 12. Vida e benevolência me concedeste, e teu cuidado guardou o meu espírito. Que cuidado é esse que guarda o espírito? É a carne que reveste o espírito que Deus nos deu. Veja o que o Senhor disse ao profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes que eu formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Antes de ser formado, Deus já conhecia Jeremias. Antes de nascer, ele já estava consagrado. Isso é predestinação. Identidade espiritual decretada por Deus. A escolha dos eleitos não começa no tempo, mas na eternidade. O Espírito vem de Deus. Veja o que diz em Eclesiastes 12, verso 7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Se o Espírito volta a Deus, é porque veio de Deus. O nosso espírito tem origem divina. Fomos enviados por Deus com um propósito e voltaremos para Ele. Isso mostra claramente que há uma origem espiritual anterior ao corpo físico. Em João, capítulo 17, verso 5 diz: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Jesus existia antes do mundo, e em Romanos 8, 29 declara: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, ou seja, o primeiro entre muitos irmãos. Se Jesus é o primogênito, nós, os eleitos de Deus, somos os seus irmãos.
E fomos conhecidos de antemão, antes do tempo. Isso é pré-existência no plano eterno de Deus. Chamados antes dos tempos eternos. Veja o que diz em 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ouça, não fomos chamados por mérito ou obras humanas. Em Romanos, capítulo 3, os versos 10 a 12 diz: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem o faça o bem, não há nenhum sequer. Nós fomos separados com vocação santa, antes que o tempo começasse. Você precisa crer na palavra de Deus, porque ela não pode mentir. Em Números, capítulo 23, verso 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Se você nasceu de novo, se você reconhece a voz do Espírito Santo que te chama a viver em espírito e em verdade, é porque você já fazia parte do plano de Deus desde antes da fundação do mundo. Ouça, você não é um acaso, não é um erro, não é uma obra do destino. Você não escolhe Deus, porque na sua humanidade você não teria condição alguma de fazer isso. Quando o seu corpo físico nasceu, o seu espírito morreu. E só o Espírito Santo de Deus pode dar vida aos seus eleitos, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo é o nome do nosso Deus. Em Efésios, capítulo 2, verso 1, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Veja, então todo aquele que crê, confessa e recebe a palavra ministrada no seu coração é selado, é ungido, é batizado com o fogo do Espírito Santo. Você é parte do povo eleito, separado desde antes da fundação do mundo. Então eu te convido, levante-se com autoridade, caminhe como quem sabe da onde veio e para onde vai. Tome posse da sua verdadeira identidade. Misture fé a essa palavra divina revelada e receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Diga com fé: Senhor, eu preciso de Ti. Me perdoa, me capacita a cumprir os Teus desígnios. Você crê no plano de salvação de Deus para você? Então vamos juntos declarar a verdade dessa canção e entregar ao Senhor nossas vidas com muito louvor. Se essa palavra falou com você, curta, compartilha e se inscreva no canal. Vamos espalhar a revelação da graça, da palavra de Deus para os nossos iguais, nossos irmãos. Deus te confirma essa verdade na sua mente, no seu coração e na sua confissão de fé, em nome e para a glória de Jesus. Declare: escolhido, perdoado. Diga: eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. É isso que você é. Tu Deus libertar. Você é liberto, livre. Sou filho de Deus. Diga: sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Diga: sou filho de Deus. Sim, eu sou. Aleluia! Uau, que canção maravilhosa! Se Deus falou com você através dessa palavra ministrada,
desse louvor maravilhoso que nós cantamos, eu quero te pedir, se inscreve no canal, ativa os sininhos das notificações, curte, comenta e compartilha com o maior número de pessoas. Nós precisamos nos unir para que os nossos iguais façam parte desse corpo onde Jesus é o cabeça. Te vejo no próximo vídeo. Graça e paz.